Boa tarde, povo de Deus. Hoje sou eu que estou por aqui, tá? Hoje eu vim falar para vocês sobre o Bioshare, um aliado poderoso no cultivo das suas orquídeas. Você sabe o que é Bioshare? Não sabe? Fica aí, dá um like, curte, se inscreva, aperte o sininho para receber notificação, compartilha esse vídeo com todo mundo e vem comigo. Vou explicar para vocês o que é Bioshare. Beijo, roda a vinheta. Povo de Deus, o sol tá me matando hoje. É o único horário que deu pra mim gravar, tá, gente? Tentei colocar o boné, tô tentando ficar aqui assim, mas vocês veem de vez em quando olhando pra cima assim, é porque o sol aqui tá acabando comigo, tá? Gente, o que é o Bioshare? Nada mais é que o nosso amigo carvão, tá? É muito contestados por uns e usados por outros. Mas se você souber usar na quantia certa e no modo certo e saber qual é a função dele na sua planta, ele só vai fazer bem para sua planta, tá? Bioshare é o carvão de churrasqueira. Aquele carvãozinho que a gente usa para queimar a carninha no final de semana, nada mais é que isso, tá? O Bioshare é feito hoje o 80% ou a grande maioria do carvão de churrasco no Brasil ele é feito de eucalipto. Eu peguei uns pedacinhos de eucalipto. Aqui tem uma carvoaria aqui perto da minha casa, aqui, uns 400, 500 metros. Eu fui lá, peguei uns toquinhos antes dele queimar. Ele me deu uma amostra. E eu peguei também o toco de Sansão, que a gente usa muito na orquídea, para vocês verem a diferença de densidade da madeira. Lembrando que muita gente não gosta de usar eucalipto cru por conta do tanino na orquídea. Mas depois que passa pelo processo de carvão, vocês vão entender o bem que ele faz para a planta de vocês, tá? Deixa eu colocar aqui do lado. Como que ele é feito, Carlos? O carvão, ele é feito naqueles fornos redondinhos, que parecem um iglu, há centenas de anos. Ele é feito desse jeito. Não, mas antes de eu falar, deixa eu falar para vocês uma curiosidade. Os primeiros povos que dataram, que usaram carvão como meio de cultivo de uma cultura, foram os indígenas da Amazônia, por volta de 2000 anos atrás. Eles faziam queimadas para limpar a área para produção e também o fogo que aquecia e que eles cozinhavam, que gerava carvão. Eles decidiram espalhar na terra, sem pesquisa, sem tecnologia, mas com conhecimento que Deus dá, né? Eles já faziam isso há 2000 anos atrás. E hoje em dia o carvão, diferente do carvão do fogão de lenha, da fogueira e da lareira, o carvão benéfico que a gente usa para as orquídeas, ele é feito naqueles fornos, parece um iglu, né? E ali ele tem 0% de oxigênio. Eles chamam isso de uma queima controlada. E pelo fato de ser uma queima controlada, diferente de fogueira, lareira, fogão a lenha, ele não gera cinza. Ele fica mais poroso. Já falo disso também. E para usar nas plantas, né, gente, você não vai plantar, usar pedaços grandes, dependendo do tamanho do plantio que você for fazer no vaso. Aí aqui eu costumo usar em lascas, tá? Geralmente a gente usa em lasca, a gente não usa, dependendo do tamanho da raiz da planta, você diminui a lasca ou aumenta a lasca, mas isso eu vou ensinar a receitinha no final, então fica aí que eu vou ensinar vocês a fazer a mistura do carvão no substrato ou na terra, ou maneira correta de usar, tá bom? E quando você passa por esse processo do forno, diferente da madeira, que ela tá maciça, ele fica cheio de rachaduras e furos. Eu vou pegar um pedaço menor aqui de uma lasca, já que vai pronta para ir pro vaso. Ele fica cheio de furos, às vezes é furos microscópicos para você enxergar. Isso deixa ele mais airado, mais arejado,
ao contrário da madeira maciça, né, gente? Totalmente diferente, tá? E por conta dele ter esses furos e passar pelos processos com 0% de ar, ele é mais poroso e ele tem um teor alcalino nele, né? Ele vai ficar bem alcalino ele. Guarda bem essa informação do alcalino, que é ao contrário do ar, que para quem não sabe, alcalino é o contrário de ácido. Isso lá na frente eu explico para vocês. Continuando, o carvão pelo incrível que pareça, é matéria orgânica. Ele tem muito carbono. Aí vocês vão perguntar para mim, mas Carlos, então ele faz bem para a planta? Ele é matéria orgânica? Ele é adubo? Não, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Pelo fato de ele passar por esse processo de se transformar no carvão, ele tem matéria orgânica que sim, ele tem algum tipo de nutrientes, mas ele demora muito para decompor. Coisa boa tá pegando essas plantas, né? Uma matéria orgânica que demora para se decompor. A única parte ruim nisso é que ela leva mais ou menos em média 1.400 anos para decompor. Ninguém aqui na nossa era vive mais 1.400 anos. Não sei lá, né? No Antigo Testamento, na Bíblia, não vive mais quase 1.400 anos. E também, eu acho que vai ser raro ter uma phalaenopsis aqui nossa, que é o nosso cultivo hoje, né? Porque a gente vai embora, a gente morre, será que alguém vai cuidar da nossa planta do mesmo jeito que a gente cuida? Então, acho que também é meio difícil viver 1.400 anos. Então, ela também não vai aproveitar os nutrientes desse carvão. Mas calma lá, gente. Ainda tem muita coisa ainda. Mas ele te oferece muito e eu vou te falar agora. Mas antes de eu te falar, gente, deixa eu... aquela partinha do vídeo, né? Antes de eu falar, de novo, dá um like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber mais informação. Não só minha, eles faz vídeos todos os dias aqui de cultivo ou de alguma coisa. Ela sempre tá aí postando vídeo. Todos vocês podem ver no canal, todo dia tem vídeo. Então ative o sininho, tá? Compartilhe, comenta aqui, ó. Ajuda a gente muito, tá? Sem problema nenhum. Vem ser feliz no Orquídea Raiz, tá? Vamos lá. Quais são os efeitos no substrato e na terra? Vou explicar para vocês. Se você pegar um carvão, não desse tamanho, tá? Tô pegando esse para mostrar para vocês mais. Mas se você pegar um carvão e molhar ele vai secar muito mais rápido que uma madeira. Então, se vocês acham que cultivo em madeira já é difícil, que aumenta a sua rega, que você tem que ter um pouco mais de atenção, molhar todo dia, por exemplo, imagine no carvão puro. Mas ele misturado com o substrato e com a terra, o substrato arenoso também para as plantas terrestres, ele faz o papel inverso. Ele segura mais umidade. Ele misturado ao substrato e a terra, ele vai reter mais umidade, porque ele vai estar cercado de outros componentes, ou seja, terra, ou seja, substrato. Então, ele vai dar uma melhorada. E quando eu falo terra, a gente está falando, você sabe que a gente mexe só com orquídea aqui, eu tenho poucas plantas terrestres aqui que eu vendo, mas aquela terra que é fraquinha, aquela meio arenosa, clarinha, se você misturar o substrato, você dá uma enriquecida nela, você dá uma fortificada nela, tá? E também vai arejar, plantas que eu planto com substrato, com terra e carvão, por exemplo, peristeilata. Silegia cristata. Que mais que eu planto? Anguloa, a minha anguloa conversa, a cloverse também está plantada desse jeito, nessa terra. Que mais que eu planto assim na terra? Baunilha também, por isso que eu tô falando muito, eu não tô falando só de substrato aqui, eu sei que aqui a gente aborda mais orquídea, mas porque também tem orquídea terrestre e também essa mistura se encaixa ali perfeitamente ali, tá? Então você misturando nessa terra, ela vai dar uma boa melhorada nesses nutrientes também, tá? Vai ficar legal. Continuando, vamos lá. Lembra que eu falei lá dos furinhos, dos rachadinhos e dos micros
furos, eu vou parar de mostrar esse aqui. Eu vou mostrar já as lascas do plantio, tá? Lembra que eu falei para vocês lá atrás? Então, quando ele passa pelo processo na carvoaria, no forno, ele passa a ser uma matéria com... ele fica revestido de uma carga negativa. Eu não sabia muito disso, eu não lembrava, mas depois que a Elis foi fazer biologia e começou a estudar, e ela veio, a gente deu uma lembrada ali na química ali, e eu fui entender o porquê. Por isso que eu vim aqui para falar para vocês. Antes de fazer isso, a gente foi estudar, dar uma analisada nas coisas, e a gente também viu o que tem aí, o que falam de carvão, antes de falar qualquer coisa para vocês. E quando ele passa por esse processo, ele passa a ser uma carga negativa. Eu vou pôr uma ilustração depois aí. Na química ele tem cargas negativas aqui. E você sabe que na química a carga negativa atrai a carga positiva. Carlos, o que você está falando? Você não está falando de orquídea? Sim, eu estou falando de orquídea. Mas quando você aduba a sua orquídea, que você coloca cálcio, manganês, o que mais que eu posso falar? Cálcio, manganês, potássio, eles têm carga positiva. Então, negativo atrai positivo. E todos esses nutrientes que eu falei para vocês dos adubos, os NPKs também, eles vão grudar no carvão. E vão soltar isso a maneira que a flor for necessitando, ele vai liberando aos poucos. O nome disso na agricultura chama CTC, chama capacidade de troca de cátions. Isso, capacidade de troca de cátions. Vocês não ouviram falar? Dá um tio Google e dá uma buscadinha, vocês vão entender o que eu tô falando, tá? Já existe na agricultura, não tô falando besteira aqui, vocês podem estudar, pode... Agora a gente tem uma bióloga em casa, então a gente anda aprendendo muito, graças a Deus, tá? Então a gente não vai trazer informação errada para vocês, não. Então, quando passa por esse processo de CTC, que ele segura o excesso, vamos lá, vou falar um pouco da nossa amiga Leonice Preto. Você coloca lá o MCL lá, tá? Quando você rega, que dá aquela lavada por cima do MCL, o que vai escorrer, ele vai grudar no carvão. E aos poucos, esse excesso, esse excesso que vai grudar no carvão, quando a planta for precisando, ele vai soltando aos poucos, tá? E não desperdiça, né, gente? Tá tão difícil hoje em dia, desperdiçar nunca é bom, ainda mais quando a gente tá falando de nutriente, ainda a gente que é meio apaixonado por orquídea, né? Então, não é muito bom, né? Raizetes, raizotes. Essa é uma característica, gente, essa é uma das características do carvão bem conhecida já. Se você, curiosamente, se você for dar uma pesquisada assim rápido na sua cabeça aí, você que é mais velho um pouquinho, você vai lembrar dos carvões dentro dos filtros, né? Tinha aqueles filtros dentro de casa, né? Filtro São João, tinha uns carvões lá dentro. Até nos filtros modernos hoje tem carvão. No Samper do meu aquário lá tem carvão. É um carvão ativado, mas não deixa de ser um carvão. Por exemplo, também na sua geladeira, ou você já ouviu falar de alguém que na geladeira coloca um pedacinho de carvão para tirar o odor, tirar o cheiro, daquela limpada no ar, né? Workshop raiz também é cultura doméstica, né? Tô brincando, gente. Mas é isso. Então eu já usado há muito tempo, tá? Ele já usando no filtro, ele limpa a água, na geladeira ele tira o odor e na planta ele segura os nutrientes, tá? Se você colocar não, ele também ele faz um trabalho muito importante, acho que todo mundo já ouviu falar que nitrogênio é muito importante para a orquídea, para a planta. O nitrogênio, quando em excesso,
no substrato e na terra, ele também dá uma segurada. Só que diferente do CTC, aqui o nitrogênio leva outro nome, tá? Esse fenômeno é chamado de adsorção, tá? Dá uma pesquisadinha aí também, vocês vão ficar entendendo o que é isso. Então o carvão não dá nutriente, nada disso. Carvão não é adubo. E sim faz a planta aproveitar mais. Ele vai segurar o que você coloca ali na planta, o que for em excesso, o que a água estiver levando embora, ele vai segurar e liberar aos poucos para plantas. Então quando alguém fala para você que carvão é adubo, não é adubo, tá? Por que usar ele em lasca, pessoal, e não usar ele inteiro? Desse modo, você pode fazer uma mistura e você deixa o substrato ou a terra mais drenado, não deixando excesso de água, impulsamento. Ainda mais no nosso caso, né, pessoal, que a gente mexe com orquídea e você sabe que a orquídea detesta excesso de água, né? E como eu disse lá atrás, ele é alcalino, gente, ao contrário de ácido. Vou te dar um exemplo, ele faz o mesmo trabalho de você colocar cal na terra, se você usar o calcário na terra, ele ajuda a regular a acidez do substrato e também da terra, tá? E cria um ambiente propício para fungos e bactérias benéficos. Lembra dos micorrizas? Aí eu vou voltar um pouco lá no adubo da Léo, que já vem o micorrizas. Aqui também faz o processo do micorriza, o processo benéfico para a planta. Ele consegue melhorar o ambiente para esses micro-organismos, tá? Aí já me perguntaram também, ou eu já vi pessoas perguntarem, né? Carlos, ele funciona como inseticida? O que eu vou falar para vocês? Até pode acontecer dele. Como eu vou explicar isso para vocês? Até pode acontecer se ele tiver um cheiro muito forte de fumaça, que ele vai espantar os insetos. Mas para ele ter um cheiro muito forte de fumaça, ele tem que ser feito ou em lareira, ou em churrasqueira, ou em fogão a lenha. E aí cria cinza. E quando cria cinza, é o efeito contrário. Ele vai ficar muito, muito, muito ácido. E ele vai queimar as suas raízes. Então, gente, para inseto tem inseticida. Ele não é para esse. Então ele não é adubo e não é inseticida. Na verdade, ele é um melhorador de substrato, de solo. Ele é um condicionador de substrato e solo e melhora as características desse substrato ou desse solo ou dessa terra que você está plantando. Ponto, é só isso, tá? Antes de ensinar vocês a fazer, eu vou pedir mais uma vez. Não vou pedir nem para curtir agora. Compartilhe o vídeo, tá? Comenta aqui embaixo, a gente vai responder todo mundo, tá? E manda no grupo de WhatsApp, manda no grupo do amigo, manda no grupo da igreja, manda no grupo da família, manda no grupo, dá uma espalhada aí, vamos fazer o vídeo andar, tá? Como fazer? Vamos lá. Primeiro a gente vai triturar ele em lascas, tá? Lembrando, se for uma catleia grande, se você for misturar ele no substrato, no substrato número 2, é um pouco maior. Se for naquele substrato número 1 fininho, que é para mais para muda, você vai quebrar ele um pouquinho menor, tá? O pó você não usa aqui, nem substrato, nem vaso. O pó ele vai compactar e vai segurar, vai reter mais a água, entendeu? Não usa. Então você vai usar ele em lasca. Qual é a medida? Gente, a medida é o seguinte: 10% do que você pôr, tá? Se você pôr um litro, 1 quilo, você vai pôr 100 gramas, tá? Vamos lá, vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui mais ou menos um vaso 14. Vamos supor que tenha 1 quilo. Vamos supondo que tem 1 quilo. E você vai pegar de carvão um pote 7. Entenderam? 1 para 1. Se for 2 litros, 2. E assim vai. Sempre 10% do que você fazer essa mistura. Antigamente eu vendia já o substrato. Ainda vendo, né? Eu vendo o meu substrato pronto e tem muitas raizetes aí que falam que faz sucesso na casa delas. Só que eu tive um resultado muito positivo de volta. O pessoal falando: nossa, amei seu substrato, tem isso, tem aquilo, tem isso, e eu jogo no meio.
Só que, por outro lado, teve regiões do país que eu vendi, não foi muito legal. Por quê? Porque depende de onde você cultiva. Aí hoje eu prefiro que a pessoa, eu vendo ele, tá? Eu vendo ele pronto, mas hoje eu prefiro que a pessoa leve o substrato in natura, o substrato cru, e o carvão, ou ela leva, compra aí, ou compra carvão vegetal meu, ou compra aí na sua cidade e faça a sua mistura. Mas eu vou chegar naquela parte daqui a pouco. Então é isso, gente. Dúvidas? Quando pôr carvão? Gente, só no plantio, tá? Você vai colocar no plantio e não vai pôr mais. Nada de ficar colocando carvãozinho lá no vasinho. Carvão não é adubo, tá? Não é para ficar só no plantio. Salvo conduto, se for fazer um replantio, se for mexer, trocar de vaso, aí você troca o substrato, faz a mistura nova, lógico que você vai colocar carvão novo. Posso usar carvão usado? Ai, não, não pode. Aquele que você já fez o churrascão lá, né? Fez o churrascão no domingo, sobrou uns pedaços ali na churrasqueira, você falou, eu vou usar esse aqui. Não, não pode. Gente, vocês fizeram churrasco, ali caiu gordura, ali teve muito sal. Teve acendedor, alguns usam acendedor químico, joga álcool, outro põe óleo, cada um acende de uma maneira. Então, não vai ser legal para sua planta, vai dar ruim, vai dar muito ruim mesmo. Não pode porque vai gerar cinza também, e cinza já vai estar um pouco mais ácido, daí dá um desequilíbrio, queima todas as raízes, não é legal. Posso plantar direto no carvão? Poder até pode, mas não sei se vai ser viável, sabe? Pelo fato da sua alta absorção, acho que 3 ou 4 vezes a mais do que na madeira comum. Na madeira já dá um trabalhinho, né? Você tem que molhar 2 ou 3 vezes por dia. Então no carvão direto vai ser muito seco, ele é muito poroso. Eu acho que não vai ser viável você plantar direto a sua planta ali, né? Vai gerar muita falta de umidade, gerando falta de umidade, sua planta vai desidratar, você vai perder sua plantinha, tá? E aumentar sua rega. E é o que menos a gente quer, é ter mais trabalho, tá? Usar com cautela, depende do tipo de carvão que você vai usar aí na sua região. Depende da umidade relativa do ar, do seu orquidário ou do seu cantinho de cultivo aí, tá? As pesquisas sobre o carvão é muito recente, gente, o uso do carvão. Eu aconselho você observar, faz uma receita mínima, faz ali nos 10% que eu falei para vocês, mistura o mínimo e vá observando sua planta, porque sua região pode ser diferente da minha. Qualquer vaso que eu pegar aqui vai ter carvão. Olha aqui, qualquer vaso que eu pegar, qualquer vaso que eu pegar aqui na orquidária, ele vai ter carvão. Mas eu já adaptei ele aqui pro meu cultivo, pro meu clima, até nas plantas comerciais. Vocês recebem planta minha aí na casa de vocês aí que tem carvão. Então vai muito de você observar aí o seu bioma. Isso eu falo muito isso, né? Trazer o carvão para o seu cultivo, não porque fulano faz, tá? Você pode usa com cautela, bem equilibrado, tá? Se for muito úmido, tá? Se é um lugar muito, que nem, tem lugares que eu conheço que cultiva bofilo, muito bofilo, e lá, quase, você pisa na água no lugar, você anda no brejo. Você põe uma planta lá no carvão direto, ela não vai sentir nada, porque o lugar é muito úmido, então traz ele pro seu cultivo, tá? Carvão, gente, ou biochar, que eu acho mais legal falar, o biochar, é um grande aliado para suas plantas, tá? Desde que você saiba usar. Você entendeu? É isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo, né, do canal Orquishow, vídeo de hoje, tá? Espero que tenha ajudado. Dúvidas, sugestões, comentários, deixa aqui, tá? Que a gente responde para vocês, responde todos, não deixa nenhum sem resposta, você pode ter certeza disso. Não esqueça de deixar seu like,
Não esqueça de deixar seu like, se inscrever, ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos aí, tá? Espero assim que tenha sido um conteúdo legal. Vou trazer mais conteúdo desse tipo para vocês. Tem ainda a parte do plantio no toco, plantio no vaso invertido, plantio no osso, que eu falei que eu vou fazer. Mas eu fico mais por trás das câmeras, né? A Elis que faz mais vídeo. Mas quando sobra um tempinho, geralmente é mais final de semana, assim, que de quinta para feira para frente, né? Porque já fica ruim para mandar a caixa. Durante até quarta-feira é uma correria, uma loucura. Aí a hora que sobra uma brechinha, se der para mim encaixar, se eu não tiver que editar vídeo, mexer alguma coisa para Elis, eu vou estar aqui com vocês, tá? Eu sou o Carlos. Esse foi mais um vídeo do Workshop Raiz. Como diz a Elis, até mais, povo de Deus. Um beijo. Vem ser feliz no Workshop Raiz. Obrigado. Roda a vinheta.